Olá, meu nome é Victor Patrick, especialista em neuroaprendizagem, especialista também em programação neurolinguística, consultor e coach educacional e empresarial em todo o país. E neste vídeo eu vou abordar para você sobre a neuroaprendizagem, como o nosso cérebro aprende e quais os mecanismos do desenvolvimento dessas habilidades de aprendizagem, da memorização, da concentração, do foco. Então esse e mais outras informações nós vamos abordar durante este vídeo. Para que vocês entendam as etapas da aprendizagem, é interessante você conhecer o ciclo da aprendizagem. No ciclo da aprendizagem nós observamos aí que existem 4 etapas da aprendizagem. A primeira etapa ela é chamada de incompetência inconsciente. É aquele momento em que nós nos encontramos antes de desenvolver alguma habilidade. É naquele momento em que você nem sequer imagina que possa desenvolver uma habilidade, ou que sequer exista uma determinada habilidade. Todos nós nos encontramos nesse ponto. Por exemplo, ninguém nasceu falando, escrevendo, fazendo anotações, dirigindo, vestindo sua própria roupa, comendo sozinho. Tudo foi aprendido e passou por essas 4 etapas. E a primeira etapa, como você acabou de ouvir, é quando você não sabe que existem essas habilidades que você pode desenvolver. A segunda etapa é chamada de incompetência consciente. É quando você agora sabe que existem algumas habilidades que você não tem, mas que você pode aprender, que você pode desenvolver. E uma vez que você sabe que existem essas habilidades que você pode desenvolver, muitas pessoas passam para a terceira etapa, que é o momento de você adquirir essa nova habilidade. É o momento de você conhecer cada etapa dela, como é o processo de desenvolver essa habilidade. E é o momento também de treinar para que você tenha habilidade. A habilidade só vem com treinamento, então é importante que você pratique constantemente para adquirir essa nova habilidade. Tem pessoas que se sabotam nessa etapa por não conhecer esse processo, porque é um processo doloroso, é um processo onde que você vai se adaptar a uma nova estratégia, a um novo método, a uma nova habilidade. E é um processo que você precisa sair da zona de conforto. Então muitas pessoas não saem da zona de conforto, elas voltam para a zona de conforto, muitas vezes na hora de aprender uma nova habilidade, e ela acaba deixando de aprender, postergando essa atividade para mais tarde, ou às vezes nem mesmo desenvolvendo. Então é importante você saber isso para que você drible essa dor momentânea, que ela é passageira, ela dura pouco tempo. E vai depender da sua prática. Quanto mais você praticar em menos tempo você vai ter uma nova habilidade. E agora que você resolve praticar na competência consciente, onde o processo que você fica totalmente consciente do processo de aprender, de cada etapa, de cada detalhe de uso dessa nova habilidade, depois que você treinou bastante, adquiriu a habilidade, ela se torna agora automática. Então ela vai para a 4ª etapa, que nós chamamos de competência inconsciente ou competência, habilidade automática. É como você hoje que caminha, você passou por esse processo. Assim como foi aprender a vestir sua própria roupa, a fazer suas anotações, a caminhar, ou seja, tudo que você sabe fazer hoje, toda habilidade que você desenvolveu, passou por esse processo. Então qualquer outra habilidade que você venha adquirir passará pelo mesmo processo. E é interessante e gratificante passar por ele, pois você vai ter aí uma capacidade enorme. Mas vamos adiante, nós precisamos aprender mais coisas. Outra etapa importante, que é essa etapa da competência, da incompetência consciente, é o momento de você agora descobrir outras coisas importantes também. Por exemplo, o que é o estudar? O que é o aprender? O que é a memória? Como a memória funciona? Como você pode desenvolvê-la? A memória é importante ou não é para o fator aprendizagem? Somente entender é o suficiente para você fazer uma boa prova? Ou você precisa também memorizar? Você precisa entender melhor esses mecanismos da mente para que você possa ter um ótimo desempenho. Então é muito importante saber como funciona isso. Outra parte importante que nós temos na neuroaprendizagem é a modelagem. Por exemplo, você aprendeu uma habilidade com uma determinada pessoa, Vamos supor que você aprendeu a fazer um cálculo mental com um professor, um excepcional professor, então você aprendeu tão bem quanto ele faz. Ou talvez você aprendeu uma habilidade, mas com um professor ou com uma pessoa que não era tão habilidosa.
Por exemplo, vamos supor que você aprendeu a dirigir carro, mas com uma pessoa que não era muito habilidosa para dirigir. E aí você, durante o processo de tirar sua carteira de habilitação, sua carta de habilitação, você acaba tendo mais dificuldade e não consegue tirar sua carta de habilitação tão cedo, porque você não tinha um método muito bom de aprendizagem. Então é assim que a gente começa a aprender, através de outras pessoas. Então, um dos recursos da neuroaprendizagem é você modelar outras pessoas, pessoas que têm muita eficiência numa estratégia, numa técnica, numa habilidade que você quer desenvolver. Então, se você percebe que uma pessoa tem uma ótima habilidade, você pode aprender, como tudo que você aprendeu. Então, um dos recursos é modelar estratégias, tá? É um excelente recurso para você aprender de outras pessoas. E aí vem outros questionamentos, né? Como que os melhores aprendem? Como que eles estudam? Quais as estratégias que eles usam? Como que eles resolvem uma prova? Como que eles fazem suas anotações? Será que é igual à maneira que você faz? Foi uma coisa que eu percebi quando eu tinha minhas dificuldades e busquei novas técnicas, novo método de aprendizagem. Eu comecei a perceber que a maneira que eu fazia anotações, meus resumos, não eram tão eficientes. E aí eu descobri, estudando a neurociência, a neurolinguística, que outras pessoas, que existem pessoas no mundo que têm estratégias melhores, métodos melhores para fazer uma anotação, para fazer uma memorização. E aí eu aprendi a modelar em mim essas estratégias. É como um exemplo, vamos supor que eu quero construir casas, quero ser um construtor de casas. Mas aí eu posso aprender com dois tipos de pessoas diferentes. Vamos supor que eu quero aprender com Pedro, que é uma pessoa, é um pedreiro que aprendeu com outro pedreiro e que não era, que fazia casas mais simples, né, mais comuns. E tem um outro amigo meu que é o Kiyosaki, que é um japonês. Ele é especialista na construção de casas, de pequenas e grandes casas. Ele acabou de chegar do Japão com novas técnicas avançadas e também com as melhores ferramentas de construção de casa. Então vai depender de quem que eu vou modelar. Se eu for modelar com Pedro, provavelmente eu vou fazer casas como Pedro, casas simples. Agora, se eu for modelar o Kiyosaki, eu posso fazer casas maravilhosas, excepcionais, como ele faz. Então vai depender da estratégia de quem você pode adquirir e modelar na sua vida, ok? Outra etapa interessante são os tipos de aprendizagem que nós temos. Existem vários tipos de aprendizagem. Por exemplo, nós temos aí habilidades visuais, auditivas e sinestésicas, tá? Tem pessoas que têm mais habilidade para aprender vendo, outras mais ouvindo e outras mais fazendo. Nós somos pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Nós conseguimos ver as coisas, ouvir e sentir. Só que durante a nossa vida nós recebemos mais estímulos através de um canal do que de outro, que são canais de aprendizagem também. Então as informações entram para o nosso cérebro através do que a gente vê, do que a gente ouve e do que a gente sente. Tá? Então durante a nossa vida, durante as nossas experiências, esses canais são estimulados, uns mais, outros menos, e acaba que algumas pessoas que têm um canal mais estimulado que o outro acabam desenvolvendo mais habilidade para aquela área. Por exemplo, pessoas que tiveram mais estímulo visual. Se o professor não desenhar durante o processo do aprendizado, essa pessoa vai ter dificuldade de aprender. A pessoa sinestésica, ela precisa pegar na informação, ela precisa vivenciar a informação, senão ela também vai ter dificuldade de aprender. Nosso sistema educacional ainda está no modelo antigo, da época dos nossos avós, época que nem toda casa tinha televisão e que as pessoas tinham muito hábito de conversar, de dialogar, tinham muita habilidade de ouvir. Então, para aquela época, esse tipo de educação era eficiente. Hoje não, hoje as pessoas são muito mais estimuladas visualmente, né? Tem aí os celulares cheios de imagem, tem aí os tablets, os computadores, a própria televisão em casa. Então nós precisamos estimular mais esses canais, tá? E até mesmo porque nós temos aí três tipos de memória. Nós temos uma memória visual, uma memória auditiva e uma memória sinestésica. A memória visual, por exemplo, se eu te falar, o que você fez ontem, se eu te perguntar, provavelmente você está lembrando aí de algumas coisas que você fez, visualmente falando, de algumas imagens do ontem. Se eu te perguntar o que você ouviu ontem, você também vai lembrar de informações auditivas. E se eu te perguntar o que você comeu ontem, estava saborosa a comida? Provavelmente você vai lembrar da comida e lembrar também do sabor da comida. Então nós temos aí esses três tipos de memória.
Se nós estimularmos essas três memórias, nós vamos ter uma aprendizagem mais rápida e mais duradoura, ou seja, nós vamos aí ter uma memória mais completa. Então, para que você tenha essa memória completa e eficiente, você precisa dessas três memórias. E geralmente na escola não se trabalha, hoje também na faculdade, essas três memórias. Trabalha-se mais a memória auditiva. Então, por isso que muitos estudantes têm aí essa dificuldade também de aprender. Mas não para por aí. Para que você tenha maior eficiência no processo de aprendizagem, tem outras coisas aí também importantes para que você tenha atenção a isso, tá? Outras etapas no processo da aprendizagem. Primeiro é o planejamento. Você precisa ter um bom planejamento para que você possa utilizar melhor seus recursos, tá? Logo à frente eu vou falar sobre o planejamento. Também você precisa de uma melhor organização do seu material de estudo, do seu tempo, do seu conteúdo, tá? Tudo isso vai ser bem organizado para que ele esteja mais acessível para você, principalmente a longo prazo, tá? Outra coisa importante são os estímulos que você vai precisar durante o processo de aprendizagem, ou seja, as associações adequadas, os vínculos adequados que você vai precisar desenvolver junto com esse processo de memorização e aprendizagem. Outro fator também importante é armazenamento, né? A forma como que você armazena, arquiva essas informações, também é outro fator importante. E mais outro também são técnicas de resolução de provas, para que você seja mais eficiente no dia da prova, no dia daquele exame que você for fazer, tá? Então vamos trabalhar cada informação aí. A primeira, que nós temos aí o planejamento. É muito importante que você, dentro do planejamento, tenha atenção a três coisas. Primeiro, os problemas, né? Eu tenho dificuldade de aprender, eu tenho dificuldade de fazer anotações, da forma que eu anoto eu não consigo lembrar de tudo, tenho dificuldade de memorizar, tenho dificuldade em organizar as informações de uma maneira mais eficiente. Então são alguns detalhes que você precisa ter, ou seja, problemas, pontos fracos que você precisa observar para depois corrigir. Uma vez que você descobriu quais são os seus pontos fracos, né, quais são as inabilidades que você tem, agora você vai buscar métodos, técnicas, estratégias para que você possa desenvolver essas habilidades, né? Para que você, por exemplo, possa ter uma estratégia para fazer uma boa anotação, para lembrar no dia que você precisa, tá? Depois que você tiver agora, souber os seus pontos fracos, tiver os métodos, as técnicas que você vai utilizar para corrigir essas falhas e torná-las agora oportunidades na sua vida, você vai precisar também de estabelecer metas. Meta diária, meta semanal, meta mensal, até o dia de você fazer aquela prova, prova do vestibular, prova do concurso, ou até mesmo na área profissional, né? Quando você precisar usar esse conhecimento que você está adquirindo ou essa habilidade que você está desenvolvendo, tá? Outro fator importante, como eu falei agora há pouco, é a organização, tá? Nós temos aí várias etapas da organização. Organizar o seu conteúdo de maneira que ele fica mais acessível para que você possa utilizar com o melhor desempenho. Também o mapeamento dessas informações, para que elas estejam muito bem organizadas, para que sejam mais acessíveis. Também a compactação dessas informações. É possível você compactar muito mais, ou seja, através de um resumo muito mais eficiente, para que você tenha isso aí rápido, né? Para que você tenha um acesso rápido, agilizado. Também a parte da compreensão da informação. Existem estratégias para isso, para que você compreenda melhor, mais rápido, com mais eficiência. Também a redação, como fazer uma redação mais rápida, mais eficiente, por exemplo, em 10 minutos ou em menos de 10 minutos, como eu faço hoje, né, depois que eu aprendi a utilizar essa técnica e desenvolvi em mim também essa habilidade, tá, para que você também tenha um desenvolvimento do raciocínio otimizado, né, de conteúdos. Isso vai te facilitar a vida na hora de fazer aí seus exames, suas provas, né, e cumprir com cada etapa aí da faculdade também, né, e da sua profissão. Outra etapa agora importante também são os estímulos. Nós precisamos aí de estímulos especiais. Por exemplo, associações. Tudo que a gente aprende também é por meio de associações. Só que as escolas hoje utilizam sistemas de associação ineficientes. Nós temos sistemas muito mais eficientes, estratégias muito melhores para poder desenvolver. E é outro ponto aí também que nós podemos trabalhar e desenvolver, tá bom? Vou dar um exemplo disso, tá? De técnica de associação para que você use bem.
Eu quero que você pense numa pessoa, vai aparecer um nome aí na tela, mas pense aí ao mesmo tempo e não precisa me responder, tá? Mas eu vou te direcionar sobre alguns detalhes importantes. Pense em Osama Bin Laden. O que vem aí à sua mente quando você está pensando em Osama Bin Laden? Eu sei que está vindo várias informações rapidamente, né? Mas uma coisa importante é, quando você estava pensando em Osama Bin Laden agora há pouco, o que mais veio na sua mente? Textos, palavras ou imagens? Exatamente, imagens, né? Por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem disso. O nosso cérebro tem uma grande capacidade de lidar com informações em forma de imagem, tá? Nossa compreensão é muito melhor quando nós trabalhamos com imagem. A neurociência, a neurolinguística, desde a década de 70, tem feito um estudo sobre quais são os melhores recursos de compreensão, de aprendizagem, de memorização. E uma coisa que foi descoberta, interessante através desse estudo, foi o seguinte: 7% da nossa capacidade de compreensão, de aprendizado, vem através do recurso verbal, da fala e da escrita. 38% vem através do tom da voz. Às vezes você liga para alguém e pergunta, vamos supor, para uma amiga: oi amiga, como você está? Tudo bem? E a amiga do outro lado do telefone diz: estou bem, o que você quer? Então, através do tom da voz, você percebeu uma incoerência, né, entre o que ela disse e o tom da voz dela. Então você conseguiu compreender que ela não estava bem pelo tom da voz, não pelo que ela disse. Então o tom da voz é muito importante, né? E muitos professores às vezes não alteram o tom da voz durante a aula. Fala durante a aula o tempo todo no mesmo tom de voz, o que dificulta o processo de aprendizagem também. E o maior recurso que nós temos, comunicação não verbal, que é a imagem, é nossa capacidade de 55%, ou seja, tudo que vem para a gente através de gestos, através de imagens, né? Se o professor, por exemplo, apresentasse imagens durante a aula, o aluno aprenderia muito mais, porque principalmente no tempo para cá nós estamos sendo muito mais estimulados através do recurso visual. E nós estamos aí povoados de imagem ao nosso redor todos os dias, em todos os momentos. Então, se você souber utilizar bem a associação por imagem, você vai ter uma facilidade maior de aprendizagem, ok? Outro fator importante também é o armazenamento, ou seja, o processo de arquivamento, ou seja, como que você pode armazenar essa informação a longo prazo? Como que seu cérebro grava essas informações, tá? Qual é o processo que ele usa para gravar a longo prazo? Tá? Outra coisa também é o acesso fácil, né? O acesso facilitado, né? A priorização, o ordenamento dessas informações. Isso é um fator muito importante nesse processo para que você adquira uma memória de longo prazo. Outra coisa também é a ancoragem, a fixação da informação, a fixação a longo prazo, né? Você localizar essa informação no seu cérebro. E também o compartimento de informações, né? É outra coisa também muito importante. Você aprender a criar pastas de arquivo no seu cérebro, para que você possa guardar isso aí em pastinhas, como você faz no seu computador, para que você acesse isso muito fácil, hoje, amanhã, depois de amanhã, a curto, médio e longo prazo, e para o tempo que você determinar, tá? Para daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, para a vida inteira. Isso é totalmente possível. E uma coisa interessante é que nosso cérebro ele consegue armazenar tudo a longo prazo. Nós temos uma excelente memória. O que nós não temos muitas vezes no processo educacional é uma estratégia eficiente, um método eficiente para ter acesso a essas informações. Tudo que você vê, ouve e sente está sendo armazenado automaticamente pelo seu cérebro. Só que você tem dificuldade de acessar às vezes. Então, para isso é bom você conhecer os recursos da memória, tá? Para que você tenha uma memória de longo prazo mais eficiente, ok? Outra coisa importante também são as técnicas de resolução de prova, ou seja, a preparação para a prova, aquele momento antecipado em que você vai conhecer técnicas de resolução de provas, os padrões das provas, como que elas são montadas, tá? Você colocar em prática essas técnicas em provas anteriores. Também é o momento que você inicia a prova, aquele momento que você tem que fazer um relaxamento, que você deve primar pelos intervalos para que você mantenha um raciocínio durante a prova, a mentalização, tá? As estratégias em si de resolução de prova, que você vai usar aí durante o decorrer da prova,
o ritmo, a velocidade, os intervalos, a respiração, para que oxigene melhor seu cérebro e você tenha um melhor desempenho. Também vem aí o gabarito, né? Você saber preencher bem o gabarito, você conferir cada etapa dele, né? Como que você preenche com mais eficiência. Tem estratégia para que você faça isso também. Então, conhecendo esses mecanismos da aprendizagem, da memória, né, todas essas etapas da aprendizagem para que você tenha um ótimo desempenho nas provas de concurso e vestibulares, isso é extremamente importante, tá? Então, conhecendo esses mecanismos, você vai ter uma atuação melhor. Para aqueles que querem desenvolver mais essas habilidades, conhecer o curso de neuroaprendizagem, desenvolver essas técnicas, né, cada etapa dela, nós temos aí o curso de neuroaprendizagem, vocês podem entrar no nosso site que vai aparecer no final. O nosso curso ele tem 5 módulos, tá? O primeiro módulo é da orientação e o planejamento, onde você vai passar pela competência consciente, tá? Onde você vai conhecer as técnicas que você vai utilizar, começar a fazer um planejamento. Depois vem o segundo módulo, que é a parte do mapeamento, da compreensão das informações. Depois vem o terceiro módulo, que é do imaginamento, da ancoragem. É o processo que você vai criar suas associações mais eficientes, os vínculos, tá? E é o momento também de você fixar a informação a longo prazo, de você criar suas pastas de arquivo. Depois vem o quarto módulo, que é a parte de textos, de você fazer uma boa redação, memorização de texto, memorização de informações, memorização de livros inteiros, né? Como um aluno nosso que memorizou outro dia um livro de 822 páginas em 23 dias, né? De tal maneira que você perguntando para ele onde começa, onde inicia a informação, ele vai te falar detalhe por detalhe da informação, ok? E no quinto módulo aí onde que você vai aprender técnicas de memorização de fórmulas, de matemática, de física, tá? Também técnicas de resolução de provas, para que você possa ter um bom desempenho na resolução das provas que você tiver que fazer. Essas técnicas são válidas para todas as áreas da aprendizagem. Vai servir para a pessoa que está preparando para um concurso público, federal principalmente, vai preparando para um vestibular, para a carreira profissional acadêmica, né, para cada etapa aí da aprendizagem da profissão, também para a OAB, o exame da ordem, também para a residência médica, para a área profissional, vai aprender em cada etapa. É interessante que você entre no nosso site para conhecer o nosso curso, está aí embaixo, né, no vídeo, victorpatrick.com.br. Lá tem um menu do lado direito, onde tem lá o que dizem do curso. E aí você vai ter depoimento aí de professores que fizeram um treinamento, que melhoraram o seu desempenho como profissionais, pessoas aprovadas em primeiros lugares em concursos e vestibulares, assim como eu já fui aprovado em 7 concursos, 3 vestibulares. Também tem pessoas aí que melhoraram muito na área profissional, né, em diversas etapas do aprender. Então você pode desenvolver várias habilidades e aquele que tem esse interesse, entre no nosso site, conheça mais e faça o curso, treine, desenvolva essas habilidades. Assista também o vídeo do National Geographic, do programa Os Incríveis, o Grande Desafio, onde que eu participei e fiquei entre os 3 melhores do Brasil, ou seja, as 3 mentes mais brilhantes do Brasil pelo National Geographic. Eu era um estudante que tinha muita dificuldade de aprendizado, nunca passei de ano, tomava recuperação em todas as matérias, ano após ano. Tive 5 reprovações, minha irmã, 5 anos mais nova, me alcançou nos estudos. E depois que eu descobri essas técnicas, comecei a desenvolvê-las, aplicar na minha vida, eu comecei a ter um desempenho cada vez melhor. Hoje eu sou autodidata com o uso dessas técnicas, consigo aprender 10 vezes mais rápido e melhor, consigo memorizar a longo prazo, como o caso do programa que eu participei, memorizei 160 revistas em 16 dias, aplicando todas essas técnicas, né, e consegui lembrar um mês depois, até 2 meses depois, todas as informações que eu precisava, né, de todas as 160 revistas. Assista esse vídeo para que você veja como é interessante, todas as habilidades que você pode desenvolver. Tudo que eu faço hoje você pode desenvolver até melhor do que eu. Porque eu também tenho o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E pessoas que têm esse problema têm uma grande dificuldade de memorização, de concentração, de foco. E foi outros fatores que me ajudaram muito também a desenvolver com essas técnicas, né? Melhorar o meu foco, a minha concentração, minha capacidade de memorização, de aprendizagem. Então tudo isso foi melhorado depois que eu conheci essas técnicas e apliquei.
foi um grande divisor de águas na minha vida, o antes das técnicas e depois das técnicas. Então confira, não perca e até o nosso próximo evento. Obrigado.